Você já imaginou uma única decisão provocar a morte de 24.000 pessoas? Uma mulher entrou no acampamento de Israel, e minutos depois, uma lança atravessou 2 corpos. A praga parou, mas a história ficou marcada para sempre. Hoje você vai entender quem foi Cosbi, e por que o nome dela se tornou símbolo de sedução, idolatria e queda espiritual. O relato está em livro de Números, capítulo 25. Israel estava em Sitim, às portas da terra prometida. Depois de décadas no deserto, a promessa estava próxima. Era o momento mais importante da história do povo. E foi exatamente aí que veio o ataque. Não foi uma guerra com espadas, foi uma guerra silenciosa. Os moabitas e midianitas começaram a convidar os homens de Israel para festas religiosas dedicadas a Baal. O convite parecia inofensivo, mas era uma armadilha espiritual. Por trás disso estava Balaão, incapaz de amaldiçoar Israel diretamente. Ele sugeriu uma estratégia mais perigosa: corromper o povo por dentro. E funcionou. Cosbi não era apenas mais uma mulher. Ela era filha de Zer, um dos líderes de Midian, ou seja, tinha posição, influência e representava algo político e espiritual. Seu nome pode significar enganadora ou mentirosa. Ela não entrou no acampamento por acaso. Sua presença simbolizava aliança, mistura e provocação. Israel já estava sendo atingido por uma praga, enviada como juízo divino, pela idolatria. O povo chorava diante da tenda da congregação. E então, aconteceu o impensável. Um líder israelita chamado Zinri trouxe Cosbi para dentro do acampamento. Não escondido, não discretamente. Ele fez isso à vista de todos. Enquanto líderes buscavam misericórdia, Zinri expôs seu relacionamento com uma mulher ligada ao culto pagão. Foi um ato público de rebeldia espiritual. Era como se dissesse: não me importo com o que Deus pensa. A tensão era insuportável. A praga continuava. Pessoas morriam. Alguém precisava agir. É nesse momento que surge Finéias, neto de Arão. Ele viu a afronta, sentiu o peso da corrupção espiritual e tomou uma decisão radical. Finéias pegou uma lança, entrou na tenda onde Zinri e Cosbi estavam, e atravessou os dois de uma só vez. Imediatamente a praga cessou, mas o número já era devastador. 24.000 mortos. O texto bíblico afirma que o ato de Finéias foi considerado zelo pela santidade de Deus. E por causa disso, ele recebeu uma aliança de paz e um sacerdócio perpétuo. A história de Cosbi não é apenas sobre moralidade, é sobre infiltração. Ela representa a sedução, que parece inofensiva, a mistura entre fé e idolatria, a corrupção, que começa pequena, mas termina em tragédia. Israel não caiu por falta de força militar. Caiu por sedução espiritual. Cosbi simboliza aquilo que entra silenciosamente e destrói por dentro. Eles estavam às portas da promessa, mas quase perderam tudo por causa de uma aliança errada. A história termina com guerra contra os midianitas, porque Deus não ignorou a infiltração. E a pergunta que fica é: quantas vezes o maior perigo não vem de fora, mas entra disfarçado de prazer, oportunidade ou liberdade? A história de Cosbi é um alerta eterno. Nem toda queda começa com uma batalha. Algumas começam com sedução. Obrigado por assistir até aqui. Compartilhe com alguém especial, deixe o like e se inscreva em nosso canal. Deus vos abençoe.